Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema de suma importância para os nossos tempos: o que é a verdadeira liberdade e os erros graves do liberalismo moderno, tão disseminado, infelizmente, até mesmo em meios católicos. Como nos ensina o magistério e os santos doutores da Igreja, especialmente Santo Tomás de Aquino, liberdade e verdade não se separam. Vamos entender por quê. A verdadeira liberdade segundo a razão iluminada pela fé. Segundo Santo Tomás, a liberdade não é simplesmente a possibilidade de escolher entre qualquer coisa, mas a capacidade de escolher o bem com base na razão. O homem é mais livre quanto mais é senhor de si mesmo, isto é, quanto mais age segundo a razão. Para Santo Tomás, a liberdade perfeita não é a liberdade de fazer o que se quer, mas de fazer o que se deve. A vontade, separada da razão, torna-se cega e escrava das paixões. A vontade não pode tender a algo sem que o intelecto o apresente como um bem. Ou seja, sem conhecimento do bem verdadeiro, não há escolha verdadeira, e por isso, não há liberdade. Santo Tomás ensina que a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Essa lei está escrita no coração do homem. Ela ordena os atos humanos ao bem, ao fim último, Deus. Por isso, a razão, quando reta, reconhece os princípios do bem e os aplica às ações concretas. A moral natural não é uma invenção humana, mas uma relação intrínseca com a ordem criada por Deus. Logo, o homem é verdadeiramente livre quando age em conformidade com a verdade e com essa lei natural. Desobedecê-la é entrar em desordem, e desordem nunca é liberdade, mas escravidão. O liberalismo, surgido com o racionalismo moderno, nega a existência de uma verdade objetiva e universal. Ele proclama que cada um pode decidir por si o que é bem ou mal, certo ou errado. Mas isso é justamente o que Santo Tomás chama de abuso da liberdade, pois ela passa a ser orientada não pelo bem, mas pelo capricho subjetivo. O liberalismo também afirma que todas as crenças e ideias devem ter igual direito, inclusive o erro. Mas Santo Tomás é claro: a tolerância do mal só se justifica quando a sua repressão causaria um mal maior. Isso não significa aceitar o erro como legítimo. Liberdade de expressão, religião, imprensa, costumes, todas essas liberdades desligadas da verdade e da moral objetiva, são o que o Papa Gregório XVI chamou de delírio de liberdade. Na visão tomista, tudo que se afasta do seu fim se corrompe. O fim do homem é Deus. Portanto, quando o homem age contra a lei de Deus, ele não se realiza, mas se destrói. A liberdade é para o bem. O mal, por sua própria natureza, é escravidão. O liberalismo, ao rejeitar a causa final, o fim último do homem, destrói a própria ideia de liberdade. Ele transforma o homem num animal racional que já não reconhece a razão como guia, e sim as paixões, as modas e os desejos. Santo Tomás ensina que o mal não tem direito, pois o direito se fundamenta na justiça, e a justiça ordena as coisas ao bem comum e à verdade. A Igreja, seguindo esse princípio, sempre ensinou que só a verdade tem direito à propaganda pública. Por isso, os papas condenaram o liberalismo como um erro contra a razão e contra a fé. A liberdade moderna é um erro mortal. Ela não liberta, ela corrompe. O católico deve, portanto, rejeitar o liberalismo, não apenas por uma questão de política ou opinião, mas como um erro contra a ordem natural e divina. Caríssimo, não se deixe enganar. A verdadeira liberdade é agir segundo a razão iluminada pela fé, obedecendo à lei de Deus. Não há liberdade sem verdade. E não há verdade sem Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se queres ser livre, sê servo da verdade. E a verdade é uma só: nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Igreja.